Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula. Hoje é quarta-feira, 14/4/2021. Aula extra de ciência, onde estudaremos sobre o corpo humano, precisamente sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório é um conjunto de órgãos responsáveis pela respiração. Começamos com as fossas nasais, que são essa cavidade. Não confundir com o nariz, que é a parte externa, e com as narinas, que são os furinhos. Depois vamos para a faringe, logo em seguida a laringe. Descendo aqui temos a traqueia, que se ramifica formando os brônquios e finalmente os pulmões, direito e esquerdo, sustentando os pulmões esse órgão chamado diafragma. Então esse é o caminho que o ar faz: fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. E para sair o caminho inverso: pulmões, brônquios, traqueia, laringe, faringe e fossas nasais. Lembrando que isso é muito rápido, uma velocidade incrível. As fossas nasais, então, é esta cavidade onde encontram-se pelos que têm por função filtrar o ar e também dar aquela primeira aquecida no ar. Logo em seguida, o ar vai passar pela faringe, que também é um órgão do sistema digestório. Então, ele é comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Pela faringe passa, então, ar, água e os alimentos. Depois, o ar vai passar pela laringe. A partir daqui, só pode passar ar. No interior da laringe, nós vemos as pregas vocais, também chamadas de cordas vocais. Quando o ar passa pelas pregas vocais, vibram as cordas e emitem o som da nossa voz. Depois o ar vai passar por esse tubo formado por anéis, levando o ar até o próximo órgão. Então a função da traqueia é apenas conduzir o ar. A traqueia, então, se ramifica, formando os brônquios. Os brônquios vão ficando cada vez mais finos, formando, então, os bronquíolos. Na ponta dos bronquíolos, nós encontramos essas estruturas chamadas alvéolos pulmonares. No final dos alvéolos pulmonares, nós temos aqui as veias e artérias que vão conduzir, então, o ar para o corpo. Então, aqui é o final dos bronquíolos. Existem milhares e milhares de alvéolos pulmonares, espalhando-se por todo o pulmão. Finalmente, o ar chega nos pulmões, que são órgãos esponjosos, onde vai ocorrer a troca de gás de oxigênio para gás carbônico. Então, aqui o ar chega com muita força, com muita rapidez, e ele sofre uma combustão, uma queima, e ele se transforma de oxigênio para gás carbônico. Nessa imagem, nós vemos os dois movimentos respiratórios, a inspiração e expiração. A própria palavra nos ajuda a memorizar. Ins, você puxa o ar para dentro para falar a palavra, e ex, você leva o ar para fora. Então, inspiração é a entrada do ar nos pulmões, no caso o oxigênio, e expiração é a saída do ar dos pulmões, no caso o gás carbônico. Esses dois movimentos respiratórios, inspiração e expiração, formam então o que chamamos de respiração. E dando continuidade, pessoal, ao estudo sobre o corpo humano, precisamente sobre o sistema respiratório e o circulatório, nós iremos estudar no nosso livro de ciência, né, realizar esse estudo nas páginas 64 até a página 68. Então, por dentro do corpo humano, nós sabemos que o corpo humano ele é composto por sistemas, né? E hoje nós iremos aprofundar os nossos conhecimentos no sistema respiratório, tá certo? Não é necessário realizar essa atividade da página 65. E na página 66, nós iremos conhecer melhor os órgãos que compõem o sistema respiratório, os pulmões e o coração. É isso? Então, nós iremos iniciar com algumas indagações, algumas perguntas, como: você sabe por onde passa o ar que respiramos, o que inspiramos? E o que existe dentro do coração? Então, para aprender mais sobre a respiração e a circulação,
vamos ler vários fragmentos de texto. O que são fragmentos de texto? São partes de alguns textos, né, com informações precisas sobre o sistema respiratório e o circulatório. Dando continuidade, né, ao vasculhar esses fragmentos, ao ler com bastante atenção, procure ainda desvendar, né? Desvendar o quê? Quantos pulmões temos? Quantos litros de sangue há no nosso corpo? O que são artérias? Então, todas essas respostas nós iremos encontrar nesses fragmentos de texto, né? Nós iremos estudar a função do nariz para a nossa respiração. Nós iremos também estudar sobre a função da traqueia. Veja que as setinhas estão apontando aqui para cada parte. E os pulmões, a função dos pulmões, né, para o sistema, para o bom funcionamento do sistema respiratório. E ainda mais nós iremos estudar sobre outras partes bem importantes que formam, né, que compõem o nosso sistema respiratório. Então, não deixem de ler, né? Sem a leitura, vocês não irão compreender mais ainda para responder às atividades que logo nós temos aqui. Temos também, pessoal, algumas informações sobre esse órgão, né, tão importante para o funcionamento, né, do corpo humano, que é o coração. Um dos principais órgãos que formam o corpo humano. Então, vocês vão ler essa informação sobre o coração e também sobre partes que compõem o coração, né? Vasos sanguíneos, artéria aorta, sangue, circulação. Eu não vou ler todos esses fragmentos, pessoal, porque fica muito extenso, né, o vídeo. E agora nós temos a nossa atividade. Vocês irão realizar essa atividade, né? Dizendo assim, aqui no enunciado: termine o esquema que começaram a ser feitos para sintetizar algumas das informações dos fragmentos do texto. Então, após você ter lido todos esses fragmentos, pessoal, tanto falando sobre os pulmões, a parte que forma o sistema respiratório, depois de você ter lido tudo isso, tá? Então, você irá responder o esquema aqui na atividade, tá? Então, tenho certeza, se você ler com bastante atenção esses textos, né? Esses textos, você não terá dificuldade para preencher aqui, tá? Essas partes que faltam do esquema, ok? E na página 68, dando continuidade, disse aqui no enunciado 2, ajude os alunos a terminar o cartaz. Então, coração e pulmões. Esse cartaz, né, é sobre o coração e os pulmões. Você irá colocar o nome de cada parte que está apontando a setinha. E isso você não terá dificuldade, pois você vai acompanhar esse esquema aqui, ó, que foi mostrado, esse exemplo aqui, ó. Primeiro, né, a gente tá vendo aqui o quê? O nariz, né, a tranqueia, os pulmões. Então, as setinhas estão ligando tudo bem direitinho. E se você acompanhar, você não vai ter dificuldade para responder aqui, o cartaz, tá certo? Agora, aqui embaixo, essas informaçõezinhas, você irá escrever aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, artéria aorta. Então, você vai lá, aonde é que está falando sobre artéria aorta? Olha logo aqui, ó, tá vendo o texto? Deixa eu acionar aqui o pincelzinho e apontar para vocês. Aqui, ó, artéria aorta, tá certo? Então, você lê de novo o que tá aqui dentro dessas informações e escreve lá. Ah, tia, mas não vai caber. Então, você vai, resume, coloca as partes mais importantes, tá certo? Voltando,
Depois, aqui tá perguntando, tá pedindo para você escrever alguma coisa sobre a traqueia. Aqui, ó, tá vendo? Volta lá, onde está falando sobre a traqueia. Vamos procurar. Aqui, ó. A traqueia, tá vendo? Logo aqui. E ler com bastante atenção, resume e escreve aqui. Nesse outro folhetinho, sobre os vasos sanguíneos. Volta lá e procura onde está falando sobre os vasos sanguíneos. Aqui, ó, tá vendo? Ler com bastante atenção, resume escrevendo as partes mais importantes desse texto aqui no folhetinho amarelo, tá certo? Então, a nossa atividade é esta, tá certo? Eu sei que nós já tivemos uma aula sobre, mas como a gente viu a necessidade de aprofundar mais os conhecimentos de vocês em relação a esse conteúdo, então nós trouxemos hoje esse estudo. Espero que vocês tenham compreendido, né? E que tenham uma ótima atividade. Qualquer dúvida, procure os seus professores no privado, ok?